noite a todos. Obrigada à casa pela confiança. Aqueles que ouviram essa palestra no domingo, eu vou pedir muita paciência e caridade para que me ouçam novamente, porque algumas pessoas tinham pedido para eu repetir na terça-feira, mas na verdade já estava programada, porque aconteceu das duas palestras serem pertinho. Então a gente vai acabar falando o mesmo tema que nós discutimos há 2 domingos atrás, aqui na mesma casa. Bom, é um tema um pouquinho difícil, porque se tem uma coisa que a gente não tolera muito, ou mesmo que gera uma série de discussões, eu diria até desavença entre nós, são as nossas diferenças. Então eu perguntaria aqui, time de futebol, por exemplo, teve um monte de palmeirense que ficou contente há uns dias atrás, depois logo em seguida não ficaram mais contentes, e eu vi um monte de corintianos contentes, também não sei porquê, né? Mas enfim, são diferenças do dia a dia, que são motivo de chacota, gozação. Algumas pessoas levam a tal cabo de gravidade que acabam ofendendo-se, agredindo-se. Inicialmente parecia muito jocoso falar de time de futebol, mas tem movido alguns indivíduos a cometerem atos extremamente desastrosos, agredindo terceiros, inclusive cometendo atos como homicídios. Então, na verdade, vamos trabalhar um pouquinho esse tema de diferença, que é um tema que as pessoas acabam não abordando muito, não conversando muito, mas convivendo demais. E muitas vezes sem saber que direção tomar numa determinada situação onde isso bate à nossa porta. E é dentro de casa, é no trabalho, nos nossos relacionamentos de forma geral. Eu costumo dizer, e eu até coloco aqui uma introdução que fala sobre isso, que a diversidade da natureza, por exemplo, ela é encantadora. Quem não se encanta com a diversidade natural que existe por aí? Nós falamos sempre que a diversidade é uma bênção. Se nós formos até o interior do Amazonas, ou mesmo o interior de São Paulo, ou no litoral, estado do Rio de Janeiro, norte e nordeste do país, se nós ultrapassarmos fronteiras e formos para outros países, nós nos encantamos com as diversidades, né? Ou com a diversidade. O que isso significa? Que isso motiva. Até como eu citei da outra vez, se nós tivéssemos canteiros só de rosas, rosas são maravilhosas, mas canteiros só de rosas e de rosas e de rosas, isso leva a uma certa rotina visual que não é agradável. Além do que, a gente aprende desde pequenininho a tocar coisas diferentes, a sentir coisas diferentes, diferentes sons da própria natureza, o toque em algumas plantas que são mais ásperas, outras são mais macias, as frutas, os legumes e assim por diante. As paisagens que nos encantam. A biodiversidade é considerada por nós uma obra de Deus. E às vezes nós nos deparamos com situações em que não é tão fácil considerar obra de Deus para alguns. Para algumas pessoas, diversidade humana, em vários níveis, incomoda. E nós vamos tratar disso um pouquinho hoje. Quando a gente vem a uma casa espírita, a gente vem com algumas propostas. A gente pode vir para casa porque a gente quer consolo sobre algum problema que está enfrentando, de qualquer modalidade. Estou enfrentando um problema no trabalho, eu estou enfrentando um problema de relacionamento em casa, eu estou com um problema financeiro, eu estou com uma série de problemas, ou então não tenho problemas, eu estou indo à casa espírita porque eu quero me instruir, eu quero ir à casa espírita porque eu considero que a casa espírita é um local onde eu vou me despojar de uma série de vibrações negativas, porque eu vou estar adquirindo conhecimento, é um lugar de vibrações muito positivas, eu vou sair certamente mais fortalecido, como se eu estivesse resgatando algumas forças que vão sendo perdidas ao longo da semana. E eu, quando venho à casa espírita, tento me encaixar em alguma coisa que eu possa receber normalmente, consolo, ensinamento, a vibração positiva. Muitas pessoas vêm também à casa espírita com o intuito de dar alguma coisa. Há poucos dias nós comemoramos o dia de Francisco de Assis, né? Do nascimento de Francisco de Assis. Então, o que significa isso? Que nós gostamos muito de Francisco, que adoramos as lições que ele deixou, temos o nome dele, é nosso patrono aqui nessa casa. E ele tem uma frase na sua oração que diz que é dando que se recebe.
E muitos de nós vêm à casa espírita para trabalhar, mas muitos vêm para receber. Quando muitas vezes nós estamos com problemas, normalmente nós olhamos para o nosso problema e nós ficamos fechados numa situação de próprio umbigo que nos impede muitas vezes de ver o horizonte e de compartilhar problemas, que na casa espírita, quando eu vou ajudar o outro, muitas vezes o outro tem um problema muito semelhante que o meu, e nós dois, imbuídos da tarefa de ajudarmos o próximo, podemos sentir que os nossos problemas ficam mais amenizados. Então, claro que doar na casa espírita também significa receber. Eu não vou nem me estender, mas quem trabalha numa obra, seja dentro da casa espírita, quem trabalha no bem sabe como isso funciona. Mas muitas vezes nós nos concentramos no nosso próprio umbigo e achamos que o nosso problema é o problema da onda, é o único problema e o mais grave do mundo. E quando a gente sai para passear e olha só para o chão, só para o chão, só para o chão, é claro que a gente vai ver pedra ou um asfalto árido, ou a gente vai ver pedra com areia, buraco, ou um caminho liso, mas escuro, porque terra, asfalto são escuros. E centrado no problema, a gente perde a visão de horizonte, que a casa espírita também nos oferece. E essa visão de horizonte é dada quando a gente percebe que tem uma variação de natureza do nosso lado, mesmo que for urbana, que tem sol, que tem nuvem, que tem flores, que tem árvores. Então, tudo aquilo que parecia só cinza e escuro passa a mudar de cor quando eu amplio horizontes. E a proposta dessa palestra é ampliar o horizonte para as nossas diferenças. E a gente vai tentar fazer um paralelo, porque a gente muitas vezes tem um pouquinho de dificuldade de conviver com isso. Bom, a maioria das pessoas tem uma necessidade de ser aceito no grupo. A gente vive isso hoje. Nós somos, obviamente, seres coletivos, seres sociais, o homem é assim. Mas a gente tem uma necessidade de ser aceito no grupo, e esse grupo, entendam o grupo que quiserem, do grupo do WhatsApp ao Facebook, até os grupos familiares, todos os grupos nos quais nós estamos inseridos, no trabalho, enfim. A verdade é que a gente faz de tudo para agradar, eu não faço nada para agradar ninguém, mas o seu comportamento é ditado pelo grupo, e você dita comportamento no grupo também. Então as pessoas têm o hábito de que, se tiver alguma coisa acontecendo, que eu me comportei diferente do que esperavam de mim, ou então eu fiz alguma coisa que não deu certo, perto daquilo que o grupo almeja, ou tem para mim, então eu me justifico. Eu fiz isso por causa daquilo, então eu entro numa de advogada de mim mesma e acabo justificando tudo aquilo que em mim é diferente, mas para mim sempre tem uma razão, sempre tem um mote, seja emocional, seja material, para mim tem uma razão. Bom, para vocês terem uma ideia, a gente vive numa sociedade atual tão conturbada em termos de situações que geram ansiedade, que eu até brincando coloquei aqui da internet, né, um pedacinho de um monólogo, porque não deu nem permissão aqui, essa pessoa não deu permissão para que se tornasse um diálogo, em que uma menina, se não me engano, é 1 minuto para as 19, está trêmula, minha tela treme o tempo todo, enquanto a de vocês está fixa, por isso eu vou ter algumas dificuldades às vezes para ler a tela. Mas ela pergunta em 1 minuto antes: oi, tudo bem? Quer sair hoje? Né? Aí a pessoa não responde, daí 1 minuto, você está aí? Você está me ignorando? Né? Ou seja, em 1 minuto ela já se sentiu ignorada, porque coitado do outro se estivesse no banheiro ou se estivesse fazendo qualquer outra coisa. Então essa ansiedade, né? Será que ele está online? Será que ela está falando com alguém, está online? E outro dia nós provamos, eu e minha filha provamos uma para a outra, que nem sempre quando o WhatsApp diz está online, você está online mesmo, né? Às vezes ele demora para registrar que você saiu. Então isso tem gerado ansiedade, porque ela dizia assim para mim: mãe, você não me respondeu, você estava online. Mas eu não estava online, nós fizemos o teste e realmente eu não estava. E a gente vive essa questão da ansiedade com frustrações. Você está se sentindo apático, naquele domingo ninguém ligou para almoçar, nem a tua irmã, nem o teu irmão, todo mundo ficou abandonadinho em casa. Aí o sujeito bota lá no Facebook aquele monte de festa, que ele foi convidado para 3 festas, que ele compareceu, aí a moça estava linda, sorridente, justo aquela moça que pega no seu pé no trabalho, e você diz: mas eu sou tão boazinha, e a fulana que pega no meu pé no trabalho está lá com o final de semana maravilhoso, e eu aqui encostada no domingo e no sábado.
isso gera uma frustração irreal, fantasiosa, porque tanto quem postou como quem está vendo estão fantasiando tudo, porque ali é uma fábrica de egos mesmo, né? Quando vai ver quantas pessoas curtiram o que você colocou, porque se passar de 50, tudo bem. Ufa, curtiram. Ah, se ninguém curtir, que frustração, né? Da outra deu mais ibope. Então, uma situação irreal, surreal, eu diria, totalmente desprovida de racionalidade, que não leva ninguém a nada, mas que todo mundo alimenta. Por quê? Porque socialmente todo mundo faz, então a gente faz também. Claro que não são todos, mas a maioria, e principalmente os nossos jovens, estão fazendo bastante. Bom, como eu disse, o homem é um ser social, é um ser coletivo, e os seus paradigmas, ou seja, a forma com que ele vê o mundo, dependem dos modelos aprendidos, né? E, obviamente, daquilo que ele vivencia, das suas próprias experiências. Então, é muito interessante como que as coisas, por exemplo, quando a gente estuda um pouquinho de bioética, a gente sabe que a moral é a prática da ética. E aí, o intuito dentro da bioética tem 3 princípios, mas, fundamentalmente, é a beneficência, é você levar coisas boas, né? E a gente tem o hábito, na prática da ética, que é a moral, de fazer julgamentos, porque é uma ciência, entre aspas, do bem e do mal, e não do bom e do mal, do bem e do mal. Então a gente classifica, e não é atemporal. Existem coisas que eram eticamente aceitáveis, que não são mais, e vice-versa, ao longo do tempo. Então muda conforme a cultura e os paradigmas vão mudando. Então eu pergunto, quem é que concorda que cabelo marrom, loiro ou ruivo são cabelos mais bonitos do que os coloridos? Não precisa levantar a mão. Mas muita gente vai dizer, coisa mais estranha, vermelho, cabelo verde, cabelo cor-de-rosa. Mas quem que convencionou que a gente tem que tolerar a cor de cabelo dentro daquilo que é natural das cores de cabelo? Por exemplo, às vezes eu até falo isso com os meus pacientes, ou mesmo quando bom, vamos falar aqui para vocês. Se eu estivesse dando a palestra agora e meu cabelo estivesse pintado de verde, o que vocês iam pensar de mim? Que doida, varridinha, né? Que palestrante mais louca, né? Piradésima. E por que o meu cabelo não pode ser verde? Já que vai pintar, por que tem que pintar de amarelinho, marronzinho, tonzinhos disso, ou de vermelho, ou mesmo desse ruivo, né? Que é mais aceitável. E é muito interessante que as campanhas, né, das companhias que fazem tinta de cabelo sempre investem mais nas cores que são mais consumidas. E para surpresa nossa, isso eu li, né? Saiu na Veja. Essa moça fez as tintas de cabelo vermelho esgotarem. Por quê? Aonde essa moça apareceu? Quem sabe? Como ninguém vê novela aqui, mas todo mundo ouviu falar que ela apareceu na Império, né? Que tinha o tal do imperador. Afinal, vou falar uma coisa para vocês, aquela morte eu não engoli até agora, né? Eu não assisto, tá? Só de vez em quando, né, amor? Então, claro que às vezes a gente dá uma olhadinha assim, até porque as pessoas comentam, e eu não gosto de ficar por fora, é o grupo. Eu dou uma olhadinha no que está se passando. Infelizmente não posso assistir sempre, porque às vezes um pouquinho dessas coisas faz bem para a gente ver o que a comunidade está recebendo de influência, o que está entrando lá em casa e etc, né? Mas a partir do momento que essa artista toda boazinha, toda frágilzinha e que se envolveu com um dos atores lá principais e passou a ser uma protagonista também, que era só uma coadjuvante, começou a fazer sucesso, a partir desse momento, as tintas de cabelo vermelho começaram a esgotar. Então, por que agora não passou a ser indecente? Se fosse verde, será que esgotaria? O azul? Mas e se há só 3 anos atrás, a gente saísse de esmalte azul ou verde claro? O que o pessoal ia achar? Então agora levanta a mão a menina que já pintou a unha de verde ou de azul. Não precisa ser menina, mas todas somos meninas, né? Então, as coisas elas vão ao longo do tempo mudando e essas diferenças vão sendo incorporadas à medida que a sociedade vai utilizando e a gente vai visualizando. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu considero de verdade ou como uma verdade. Não tem aquela brincadeira? Quantas verdades existem? 2? E aí depois, não, tem mais uma. São 3. Quais são as 3 verdades que existem? Vocês sabem?
A minha, a sua e a verdadeira. Que normalmente a minha e a sua não são realmente verdadeiras, se é que a gente pode chamar de verdades. Como eu trabalho com indivíduos que têm dodói, são malformações ou defeitos de nascença, eu fico me perguntando, o que é normal? Ninguém sabe o que é normal, a gente sabe o que é comum. A gente sabe o que é comum, não normal, o que é frequente, não normal. Mas vamos lá, a gente é professor também, está sempre aprendendo e ensinando, e não precisa blá blá blá, a gente ensina com o gesto que a gente tem. De onde vem então a nossa dificuldade de assimilarmos dentro da questão ética o bem? Porque o bem, na ética, na bioética, que é aplicada à saúde, mas na ética de forma geral, ele é absolutamente a beneficência, e não é só isso, é a não maleficência. Eu tenho que te fazer o bem e não tenho que te fazer o mal, que é bater assim, né, com os conceitos cristãos, com a suma dos conceitos cristãos. Então, apesar disso, por que nós temos tanta dificuldade de assimilarmos o bem, mesmo com tantos professores bons, modelos bons que a gente recebe? Muitos de nós têm pais maravilhosos, nós temos um professor maior que é o Cristo. Jesus nos deixou tantas coisas maravilhosas. Nós temos Kardec, que fez toda a codificação do plano espiritual para que nós pudéssemos ter uma sequência de ensinamentos que nos alertasse, que nos esclarecesse sobre tantas coisas. É só pegarmos o Pentateuco Espírita, nós vamos ter esclarecimentos acerca da nossa vida, como que é aqui, como é depois, o que nós devemos fazer, o que não devemos, e tantos outros esclarecimentos. Temos Buda, temos Gandhi, temos tantos bons professores, professores mesmo, né? Aqueles que nos alicerçaram numa carreira hoje, ou mesmo que nos ensinaram a ser cidadãos melhores. A gente tem professor. Por que a gente tem dificuldade de praticar beneficência? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, diz que o probleminha chama orgulho. Eu não sei quem que tem, vocês têm? Acha? Não, eu sou assim, eu sou altiva, eu sou assim, resolvida. Imagina, orgulhosa, né? Quem se intitula orgulhoso? O Evangelho diz que nós todos somos orgulhosos. Nós estamos aqui na Terra, é uma das nossas principais características para que nós tenhamos que trabalhar e nos despojar. O orgulho leva a vós crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Às vezes a gente não gosta de ser comparado com o outro, principalmente se na comparação a gente estiver perdendo algum ibope, né? Alguns pontos no nosso ibope. E isso fere. Então é muito simples. Eu não sou orgulhoso, aí eu vou no casamento. A outra moça está vestida mais bonita, pronto. Que antipática. Não, ela não é antipática. Ela só está mais bonita. Mulher tem isso, né? Aquela moça antipática, nem conhece a moça. Mas porque talvez você faça uma projeção de algo que você gostaria, encontrou no outro, não está conseguindo achar dentro de você, ao invés de fazer o caminho para procurar e adquirir, se é que já não tem, só não desenvolveu, não, critica a outra é antipática, a outra é não sei o quê, é assim mesmo, né? Mas dizem algumas linhas da psicologia que eu só sou capaz de identificar em você o que eu tenho em mim. Então, quando eu acho metida, irritante, orgulhosa, não sei o que lá, insuportável, eu só estou me qualificando. Dizem algumas linhas, tá? Pode ser que elas estejam mentindo. Aí, o Evangelho também nos alerta que um dos filhos, né, que o orgulho é filho de uma coisa chamada egoísmo. E egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, suas opiniões, seus desejos, suas necessidades, enfim, em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Pode ser que você nem cause um dano, mas você se coloca em primeiro lugar. Esse é o egoísmo. E obviamente que as duas coisas andam juntas e são, obviamente, um problema. A espiritualidade vê isso. No Livro dos Espíritos, na questão 913,
os espíritos respondem à pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Eles respondem que é o egoísmo. E que eles repetem, reiteradamente eles estão afirmando que nós temos um problema muito sério com orgulho e egoísmo. Em todas as obras da codificação e nas obras complementares a gente encontra isso. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E ele se refere a todos os vícios mesmo, tá? Vícios de comportamento, incluindo até vícios do ponto de vista de droga-adição. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza as outras qualidades. Então não adianta nem se fazer de bonzinho. E na 917, e o meio de se destruir o egoísmo? E os espíritos são taxativos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. As suas leis, a sua organização social e a sua educação. Eu até fiz uma pergunta que me ocorreu na palestra do domingo, que foi o seguinte: quem daqui, não precisa nem levantar a mão, mas cabe uma reflexão, coloca o seu filho numa escola, quando pode dar uma escola de forma diferenciada, uma escola mais cara para o seu filho, pensando que quer fazer dele um ser humano mais sábio, melhor resolvido. Porque normalmente a escola forte, em qualquer fase da educação do indivíduo, ela é preconizada pelos pais e é preferida pelos pais em função de uma possível melhor profissão para se realizar? De que jeito? Financeiramente, tá? Então, a gente colabora, inclusive na educação dos meus filhos, dos nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos falam assim: eu acho que eu vou fazer artes. Pelo amor de Deus, vai fazer o que com isso? Vai pintar a parede? Vai fazer o quê? Mal sabe o que é isso. Vou fazer artes cênicas. Você está ficando doido. Vai fazer engenharia, está dando tanto dinheiro, o Brasil está precisando de engenheiros, o Brasil está precisando de médicos, o Brasil está precisando de não sei o quê. Vocês já ouviram isso? Na casa do vizinho, óbvio. Na casa da gente, não. Mas isso não é comum? Então, e o que a gente está fazendo? Se não alimentando leis, condições familiares, sociais, de modo geral, enfim, para que nós alimentamos o egoísmo e o orgulho, né? E a gente eu sou professora da Faculdade de Medicina faz 28 anos, né? Então é muito interessante que a gente brinca com os meninos, e eu tenho muitos amigos aqui na plateia que são médicos, e tenho meu marido, inclusive, e a gente brinca com a meninada e diz assim: vocês quando entram na faculdade, vocês acham que são deuses, né? E quando vocês estão saindo, vocês têm certeza absoluta. Então a gente brinca com eles por causa da questão atávica. Não são os médicos que muitas vezes têm um orgulho maior. É muito difícil entrar no curso de medicina, é muito difícil concluir um curso de medicina. É um dos cursos mais difíceis e que tem que ter maior dedicação. Mas quem dá esse poder fictício a essa profissão como se fosse mais importante que as outras, e não é a própria sociedade. São os próprios, não são os médicos, são os próprios pais que alimentam essa questão do filho doutor, dessa questão de que a outra profissão não é valiosa, de que a outra profissão que ganhe menos ou que faça uma outra coisa. Uma vez eu disse para o meu filho fez engenharia, eu disse assim: mas o médico salva, por exemplo, você vai lá, o médico salva a sua vida, ele está salvando ao longo, né, de uma vida profissional, uma série de vidas. Ele falou: aham, e se o médico errar, mãe? Então, se o médico errar, ele está destruindo uma vida. Então deixa um engenheiro civil errar numa ponte, num prédio. Deixa o engenheiro mecânico errar numa máquina, que trabalham centenas de pessoas que estão por perto. Deixa a manutenção errar. Deixa o lixo sobrar na frente da sua calçada. Não vai ter sistema de saúde que segure quando não existe higienização. Então,
a gente tem que lembrar que não tem por que a diferença profissional ser esnobada no sentido de um é melhor que o outro. Isso não existe. Cada um no seu lugar, fazendo o seu papel, não menos importante do que qualquer outro. Mas continuando, isso tudo é antagonismo da humildade. Se eu sou egoísta, obviamente eu não trilho para o lado do amor, eu trilho para o lado do orgulho. Eu não tenho como amar ao próximo como a mim mesmo, jamais. Se eu alimento uma questão de orgulho. Basta dar um pouquinho de dinheiro a mais para o indivíduo, dizem, para conhecer sua real personalidade. Eu diria poder também, né? As pessoas parecem que crescem em relação ao outro, né? E não acontece nada disso. No plano espiritual vai levar o quê? O cargo, o dinheiro, a posição de mando, o que vai levar para lá? Ah, mas até lá tem tempo. Então, só que na próxima encarnação vem sem o cargo, vem sem o dinheiro, vem sem mando algum, e aí reclama que o Papai do Céu não está dando o que a gente merece. Mas não é o Papai do Céu que dá nada. Ele é tão soberanamente justo e bom que nos concede à medida que nós oferecemos a vida. Bom, então vamos trabalhar um pouquinho as nossas diferenças. Vamos começar com diferença de corpo, seja na forma ou no funcionamento. Hoje a mídia prega que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que pesar não sei quanto, senão a gente está fora do padrão. É um problema sério, né? Todo mundo querendo atingir a perfeição. Muitas vezes as pessoas não vão nem mais para a academia buscar saúde, vão para a academia buscar músculo, né? Como se injetando substâncias altamente tóxicas no meu organismo, eu fosse buscar saúde. Como se uma pessoa, já até dei uma palestra sobre isso, mostrei 2 pessoas que faziam uso de anabolizantes e que de bonitas não tinham nada e que muito pelo contrário estavam muito doentes. Foi numa palestra anterior. Mas o que é bonito, o que é feio, o que é perfeito, o que é imperfeito, são condições. Lembram da história do ponto de vista, né? O meu é diferente do dela, que é diferente do dele, e assim por diante. Nós estamos olhando muitas vezes para a mesma coisa de pontos diferentes. Então, o que é bonito para mim, não tem aquela história das meninas, né? As meninas estão paquerando um garoto, fala assim, gente, mas eu estou paquerando um cara tão lindo, tão lindo, tão lindo. Aí chega lá na festa, fala, olha lá, ele está lá no meio. Não olha direto, não, disfarça. Qual que é? Mas ele é lindo, é o de camisa azul. A outra olha e fala, minha nossa, isso aquilo é lindo, então... Quando você arrumar um feio, para outra ele é horroroso e para ela ele é lindo. Essa é uma sutileza das nossas preferências. Então, o que é lindo para um pode não ser lindo para o outro. Esse corpo, alguns diriam, é um corpo bonito? Esse corpo, segundo as informações da onde eu tirei, do site que eu tirei, foi uma pesquisa norte-americana da mulher ideal. Então, esse corpo, essa mulher seria uma mulher ideal para os americanos. Então, essa mulher, ela tem um corpo ideal, o seio ideal, o cabelo ideal, o rostinho ideal, as pernas ideais, enfim. Essa mulher é ideal. E aí eu pergunto a vocês acham essa moça bonita? Teve um moço que fez assim, ó, para mim. Ela é realmente muito bonita, mas essa moça não existe. Ela é uma junção de atrizes americanas que cada pedacinho foi montado e adequado de acordo com aquilo que foi votado pelos americanos como mais perfeito. Como o rosto mais perfeito, os seios mais perfeitos, a barriguinha mais perfeita, os cabelos e as pernas. E a partir daí ela foi montada por essas 5 atrizes, certo? Então essa mulher não existe. Não tem aquela historinha que diz assim, a moça, aliás, o moço saiu buscando o moço perfeito. O moço saiu buscando a moça perfeita. Já ouviram isso? E aí ele procurou e encontrou a moça mais linda do mundo. Ele não ficou com ela. Aí o amigo pergunta, por que não ficou com ela? Ah, mas ela não era assim tão boazinha, tão prendada. Aí ele foi, procurou mais, encontrou uma boazinha, prendadésima, muito bacana. Não ficou com ela. Ah, mas por que você não ficou com ela? Pelo amor de Deus, ela era linda, boazinha e prendada. Ah, não, mas ela não era tão inteligente. Aí ele andou mais, e assim a história vai contando, e ele acha uma mulher bem resolvida, inteligente, linda, jovem, perfeita, adequada, socialmente perfeita, postura, inteligentíssima, boazinha, caridosa, mulher perfeita. Bom, mas aí você ficou com ela? Não, ela não me quis. E por que ela não te quis?
porque ela está procurando o homem perfeito, né? Mais ou menos assim. Ou seja, para com isso. No Livro dos Espíritos, na 335, quando a gente está falando de forma e está falando de corpo, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? E os espíritos respondem: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que o corpo apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Qualquer condição corporal de nascença, ou mesmo que você adquire depois, por um acidente, faz uma hipotrofia de alguma coisa, enfim, ou perde algum membro, ou fica deformado de alguma forma, tudo isso tem um propósito na sua vida. Todos os indivíduos que têm um corpo que não seja padrão ao nascimento, ou que aconteceu depois, não estão com esse corpo casualmente, segundo a doutrina. Por exemplo, coloquei uma foto aqui de um pacientinho com síndrome de Apert. Essas pessoas têm um fechamento prematuro das suturas cranianas, o que leva muitas vezes a uma pressão intracraniana, porque as suturinhas fecham antes e o cérebro está crescendo, aumenta a pressão dentro do cérebro, pode causar deficiência intelectual. Aliás, por favor, cabe aí algumas coisas que a gente vive tentando alertar as pessoas. Nunca chamem alguém de retardado, deficiente mental, nada disso. É deficiente intelectual e muito provavelmente vai mudar para deficiente cognitivo. Alguma coisa assim. E tudo por quê? Depois eu conto. E os espíritos responderam a Kardec quando ele pergunta: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e de idiotas é de natureza inferior? E aí vale outra explicação. Em 1857, por que Kardec usava essas palavras cretinos e idiotas? Até então, essas palavras eram utilizadas. Como exemplo, sempre dou da síndrome de Down, que todo mundo conhece. A síndrome de Down, quando John Hayton Down descreveu, se usava o termo idiotia para o que se usa hoje chamar deficiência intelectual. Então ele descreveu inicialmente, como eles pareciam muito e parecem com os mongólicos, que têm fissuras palpebrais oblíquas para cima, esses indivíduos foram chamados inicialmente, a própria afecção, a própria alteração, chamada hoje síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, foi inicialmente descrita como idiotia mongólica. Tá? E cretinismo era um nome dado exatamente a esse atraso de cognição, essa dificuldade de aprendizagem. Então esses termos são utilizados assim. Por que hoje não se usa mais? Porque nós somos protetores de nós mesmos, mais cruéis com os demais. Nós utilizamos a palavra cretino para chamar alguém carinhosamente, que a gente ama de paixão, idiota também para usar quando a gente ama de paixão alguém, e com muita caridade a gente foi desenvolvendo esses termos de forma pejorativa e fazendo desses termos algo estigmatizante, de maneira que em termos de saúde isso não pode ser mais utilizado. É por isso que os termos em saúde mudam, tá? A gente usava uma série de nomenclatura que hoje não utiliza mais, justamente por causa dos estigmas que são criados em cima disso. E Kardec, quando pergunta isso, os espíritos respondem de maneira muito óbvia: nenhum. Eles não são de nenhuma natureza inferior, ao contrário. Eles trazem almas humanas, não raro, ou seja, muito frequente, mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Então, muitas vezes, eu estou naquele corpo cumprindo uma necessidade de algum uso que eu não fiz adequado de uma faculdade. E, normalmente, se a minha inteligência é comprometida, às vezes eu deixei a desejar. Então eu posso construir para mim um corpo fora do padrão à medida que eu agrido o meu próprio corpo, não valorizo a máquina soberana e boa que Deus me deu e me drogo, por exemplo. Não valorizo o outro e trafico, por exemplo. Então, o que eu estou construindo para mim? Eu estou plasmando um corpo imperfeito sob o efeito dessas coisas, porque esse corpo me foi dado para evoluir, não para ser destruído.
E a drogadição, por exemplo, com droga lícita ou ilícita, ela é considerada um suicídio lento. Assim que a doutrina espírita ensina, os espíritos nos esclarecem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar desse corpo. Não por acaso eu estou num corpo, muitas vezes, que não está dentro do padrão desejado. E o que eu vou fazer com o próximo corpo que eu tiver? Eu vou estar no lugar da pessoa. Tem um documentário que eu gosto muito. Todos os indivíduos que têm filhos com síndrome de Down certamente já viram, ou quem tem parentes, e vale a pena para todos nós vermos. É um documentário, hoje está disponível na internet, que chama Do Luto à Luta. E tem uma garota que deve ter os seus 35 anos, que ela tem síndrome de Down, e o jornalista que está fazendo o documentário pergunta para ela, o que é preconceito para você? E ela diz assim, é quando a gente senta e o outro levanta. E ele diz, mas você já passou por isso? Ela fala, eu e os meus amigos. Aí ele pergunta, e o que você sente quando isso acontece? Ela baixa a cabeça e diz, nojo. Na concepção dela, ela está dizendo, eu fico muito, muito, muito chateada quando fazem isso comigo. Ou seja, quem disse aqui que alguma síndrome genética, ou mesmo que dê bolinhas no corpo, como a neurofibromatose, ou dê manchas no corpo todo, é contagiosa? Seria a mesma coisa que se o olho azul pegasse, eu ia ficar assim nele pertinho, né? Ou se o formato de orelha fosse transmissível diretamente. Bom, e as diferenças de etnia? Eu não vou nem ficar me atendo muito tempo a essas coisas. A gente tem dia da mulher, a gente tem dia da mãe, né? Lembra que eu falei no domingo? A gente tem dia da consciência negra, a gente tem dia do índio, a gente tem dia do homem, né? A gente tem um dia, algum dia assim, de alguém que não é discriminado nessa vida? Claro que ao longo do tempo isso foi mudando, mas por que dia da... Fala sério, a gente cria dia para lembrar de coisas que a gente deve lembrar o ano inteiro? Ai, 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 né? Então não tem que ter essa, tem que ter oportunidade de igualdade para todo mundo. Não tem essa de dia. Dia da mãe é todo dia. Você liga no dia das mães, nossa, que filhão, hein? Você vai lá com um presentinho, mas não vou gastar muito porque eu não estou podendo, mas estou economizando para ganhar para comprar um carro novo, trocar de carro, mas para minha mãe eu não vou levar um creminho, né? Gente, leva um creminho, pelo amor de Deus, mas não leva um liquidificador, um jogo de panela. Não, vou parar por aqui a campanha, mas pelo amor de Deus, é dia da mãe, não é dia da dona de casa, nem dia da casa, né? Muito bem, então entra na mesma coisa. O que é bonito? O que é feio? O que é perfeito? O que é imperfeito? Tem pessoas que acham maravilhosos homens negros e querem paquerar um rapaz negro, e as meninas negras acham lindo um rapaz negro, acham lindo um rapaz ariano, branquinho, outras gostam do japonês, outras gostam do que é mais índio. É uma preferência. Claro que eu posso ter uma preferência, mas peraí, numa entrevista de emprego, meu amigo, sua preferência vai ficar na gaveta. É completamente diferente. Completamente diferente. E não é dando que a gente recebe? Bom, eu citei essa música porque sou apaixonada, eu tenho ela cantada pelo Elton John, é maravilhosa, e um amigo até me alertou, olha, a letra é do Paul McCartney, eu sei que a letra é do Paul McCartney, mas ela é maravilhosa, eu gosto mais cantada pelo John Lennon, aliás, o John Lennon não, desculpem. Então, o que significa essa música, que é a minha preferida e que cantada com Elton John me toca profundamente? Essa música fala exatamente isso, eu acho que muitos de vocês conhecem, Ebony and Ivory. Ele trata justamente da questão de que as teclas negras e brancas no piano convivem de forma tão bonita, né? Tem uma harmonia, convivem em harmonia e faz uma música tão linda. Por que nós, Senhor, né? Ele clama para Deus, por que nós não? Claro que eu não vou trabalhar aqui a tradução da música para vocês, mas levantem essa música na internet, vejam a tradução dela, ela é maravilhosa, ela realmente faz a gente refletir, né? E ele fala basicamente das diferenças de etnia, que nós temos uma dificuldade enorme de aceitar diferenças, e então a gente perpassa aí do cabelo verde à cor da pele. Bom, mas tem uma diferença ainda mais delicada. É muito interessante quando a gente ouve as pessoas discutirem sobre gênero, sexo, educação, doação, adoção que envolva gênero. Aliás, esse termo gênero é recente, né?
a psiquiatria dava outros nomes. Fora os profissionais de saúde, que eu sei que tem vários aqui, mas eu perguntaria aos que não são profissionais de saúde, que sinceramente levantasse a mão para mim, quem sabe definir essas 4 coisas de forma correta. Era o que eu imaginava. Ou não sabem, ou não se atreveram a levantar o dedinho. Vai que eu pergunto para definir, né? Na verdade, eu vejo confusão na mídia, em programas de debate. Porque quem é da área de saúde, e a gente atende uma série de pacientes que têm algumas alterações, a gente lida muito mais com malformações no nível do sexo e não vinculados a gênero, mas esse assunto acaba, obviamente, sendo um assunto abordado nas nossas aulas. Então, eu queria primeiro esclarecer isso com vocês, para que a gente fizesse algumas abordagens. Claro que eu não tenho a menor pretensão de esgotar nenhum desses assuntos, nenhuma dessas diferenças. A nossa preocupação é um ponto a mais de reflexão e que nós possamos exercitar e usar a doutrina espírita para essas reflexões. Então, o que é a homossexualidade? A homossexualidade é o hábito, a preferência, a necessidade de se afeiçoar ou de se relacionar com indivíduos do mesmo sexo. Sexo é aquilo que a gente define quando o indivíduo nasce de forma orgânica. Então, o homem se sente atraído afetivamente ou mesmo de forma física por outro homem. Ou uma moça se sente atraída, uma mulher, por outra mulher. Isso é a homossexualidade. De maneira alguma, o homossexual, ele tem interesse em mudar o seu sexo, do ponto de vista orgânico, então. Ele não tem nenhum interesse em uma cirurgia de reversão de sexo. A bissexualidade não é esse termo chulo e muito mal utilizado que veio na cabeça de todo mundo ou de alguns por aí, na plateia. Não é isso. É simplesmente uma preferência ou uma indiferença quanto ao fato de se relacionar afetiva ou fisicamente com o indivíduo, tanto do seu sexo como de outro sexo, né? Então, esse indivíduo, ele se liga afetivamente ou se relaciona corporalmente com indivíduos do mesmo sexo que ele, então, uma menina com uma menina, ou com um sexo diferente dele. A menina pode se apaixonar por uma menina, ou se apaixonar, ou se relacionar, ou gostar de um menino. Então, essa é a bissexualidade. Quem é o transexual? O que é a transexualidade? É o indivíduo que ele se sente de um sexo oposto ao sexo orgânico que ele tem. Um homem transexual, desde pequenininho, ele se comporta, ele se veste, ele pensa como um homem, aliás, como uma menina, um transexual masculino. Um transexual feminino, uma menininha transexual, se comporta, se sente, se relaciona como se ela fosse um menininho. E se você falar para ela, por exemplo, para ele, um transexual masculino, que está adulto e está gostando de um moço, ele jamais admite que ele é um homossexual. Eu não gosto de um menino porque eu gosto de alguém do mesmo sexo que eu. Eu estou no corpo errado, eu sou uma mulher, eu não tenho como gostar de uma mulher, porque eu sou uma mulher. E se você oferecer uma cirurgia de reversão, é para ontem. Ele faz qualquer coisa, ele economiza o que ele tiver, o que ele não tiver para fazer essa cirurgia. Ele quer mudar porque a alma dele está no corpo errado. 65% é o índice de suicídio ou tentativa de suicídio do transexual. Já o travestismo é o ato de se travestir. Então, se eu viesse aqui dar palestra de terno e gravata, sapato de bico fino, cabelo de pastinha, o que vocês iam falar? Vixe, olha lá, é macho. Eu poderia estar só travestida. Então, tem travestismo que não necessariamente está vinculado a homossexualismo. E muitas vezes o homossexual pode estar travestido. Ele pode trabalhar com performance de outro sexo. O transexual, normalmente, ele está travestido. Você vai encontrar a moça, ela põe faixas apertadas para disfarçar o seio, ela põe calças largas para disfarçar o quadril, ela põe gola polo, ela põe caneta no bolsinho da gola polo, ela corta o cabelinho curto, ela não usa maquiagem, ela não usa brinquedo, ela precisa parecer um menino, porque é assim que ela se sente. E é muito dolorido, porque as pessoas sofrem absurdamente e muito mais na transexualidade. Bom,
Mas aí, definidas essas coisas, o que é isso, afinal de contas? É uma opção? Agora eu vou ser transexual. Agora eu vou levantar e vou ser homossexual. É uma opção? Eu vou decidir o que eu quero? É uma doença moral? É um desequilíbrio emocional? Pode procurar. Até tem uma série de obras espíritas que falam disso de uma maneira de resgate de algumas situações, mas não falam disso em termos de aberração. Isso não existe. A obra básica não cita isso, fala das nossas diferenças. No Pentateuco a gente encontra uma série de situações, inclusive aquela questão que a gente abordou sobre as diferenças de corpos, de formação de corpos, que lá diz que é uma situação onde o espírito precisa passar. É uma necessidade daquele corpo. Isso não deixa de ser uma necessidade. Então, o que a gente pode considerar se a gente não tem uma ideia totalmente formada e a gente não tem no bolso a verdade? Por mais que a gente queira, o que a gente pode considerar então? A gente tem que considerar, e assim eu tenho visto uma série de oradores espíritas abordarem o assunto, eu fui atrás do assunto em N fontes, e o que eu desprendi dali, dessa série de coisas que eu consultei? É uma experiência corporal necessária para o espírito. De alguma forma, aquela situação é necessária. O que ele vai fazer com aquela situação já é outra coisa. E o que a doutrina espírita nos orienta? Ela nos orienta da seguinte forma: a não achar o que é certo, o que é normal, mas a olhar tudo de uma forma tolerante, paciente e respeitosa. A heterossexualidade, que eu não tinha colocado lá, o que é? Eu coloquei e não defini. Eu tenho um sexo biológico e me afinizo, tenho afetividade, desenvolvo a empatia, me relaciono, portanto, emocional e fisicamente com indivíduos do sexo oposto, seu heterossexualismo. Então, se isso é o correto, e a homossexualidade não é o correto, e claro que eu não estou aqui tentando primar por extremos, não é isso, mas eu não posso chamar sempre de situações de normalidade, porque o sadomasoquismo, e as taras, e as violências, e as ninfomanias que ocorrem no nível heterossexual. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando condena o próximo. Em qualquer situação de gênero, em qualquer opção, a nossa conduta, caridade e amor, sem promiscuidade ou exibição. O que a gente deve sempre orientar é, pelo amor de Deus, fuja da promiscuidade. Você está angariando débitos violentos, já está passando por uma dificuldade, por uma situação que você tem que vencer uma série de obstáculos e você tem que saber o que fazer com isso. E a questão do exibicionismo, melhor do que exibição. Exibicionismo, né? As pessoas muitas vezes, elas têm uma necessidade de chocar a outra. Isso não é da homossexualidade, do travestismo, da transexualidade. Essa questão da necessidade de chocar é um distúrbio emocional que eu carrego. Eu quero mostrar, eu quero chocar, eu quero violentar o outro de alguma maneira, nem que seja com a minha postura. Então isso, obviamente, eu estou em conflito emocional, eu estou com problema no nível psicológico ou psiquiátrico. Não cabe julgamento ou condenação, cabe respeito. A questão da adoção tem inúmeras situações, e os últimos estudos mostram que não interfere no gênero da criança adotada. Uma criança que vive num lar pode ser criada só por mulheres. A mulher tem instinto maternal, então se forem duas homossexuais, como é que faz? Está justificado? Então tem um monte de coisinhas que a gente poderia colocar. Um casal de homossexual masculino não, mas homossexual feminino sim. Então vira uma coisa de louco. Como nós vivemos numa democracia, eu tenho que respeitar a situação do outro, mas eu tenho que proteger a família. Então vota nas pessoas certas, faz campanhas de esclarecimento, promova atos de reflexão, e assim você vai construindo uma comunidade pensante que pode ou não ganhar numa opinião para uma lei. Mas você está em democracia, e se perder, você, obviamente, você não quer para você, você não faz, mas você tem que respeitar o outro. Né? Até estava veiculando lá na internet uma coisa que me fez refletir, porque eu tenho um pouco ainda de dúvidas a respeito disso, eu até citei no domingo também.
mandaram assim, tinha um casal de homossexuais masculino com uma criança no colo adotado, um menino muito bonitinho, estava todo bem arrumadinho, estava assim, eles acolheram o que um casal hétero jogou no lixo, né? Então, e realmente, tinham pego a criança do lixo. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma série de reflexões. Aonde que o sistema pode mudar? O que tem que mudar? O que não pode ser mudado? Não sei. Tem muita coisa para se discutir. Mas eu sei que eu tenho que ter respeito às opiniões alheias e à conduta alheia. E não sair violentando, julgando, apontando o dedo. Até porque a vida vai me premiar com a mesma situação. Certamente eu vou vir com um corpo com necessidade homossexual na vida que vem. E eu quero ver o que eu vou fazer com isso. Diferença política a gente não precisa citar, né? A gente está passando por uma situação. E nossas diferenças são inúmeras, as estratégias de governo são inúmeras, e aqueles que eu me afinizo, tenho simpatia, acho correto, incorreto, não importa. Posso me juntar a grupos, posso ter as minhas opiniões diversas, fazer as campanhas que achar necessário, mas respeitando o outro que pensa diferente. Vocês viram na eleição passada? Que loucura, se um falasse que votava no Aécio, o outro perdi um amigo que votou na Dilma, quem votou na Dilma, perdi amigo que votava na... Eu falei, que é isso? Né? Que é isso? Nós vivemos numa democracia fictícia, porque as pessoas não respeitam a opinião das outras. Então eu posso tentar argumentar com meu amigo, olha amigo, você já pensou por esse lado? Ah, mas você já pensou pelo outro lado? Perfeito. E vamos debater, vamos conversar, mas não vamos convencê-lo da nossa verdade muitas vezes. Isso não significa que iremos crucificá-lo por causa disso, tá? Diferença social e cultural, gente, se hoje um tem mais dinheiro e outro tem menos dinheiro, é só uma questão de oportunidade para a vida te observar. A vida te dá e ela observa e tira quando quiser. Quando você pensa que está nadando, assim ó, está tudo bonitinho, meu emprego é maravilhoso, nada pode acontecer, eu sou concursado, está tudo lindo, alguma coisa acontece que vai lá e tira teu chão. Nada nessa vida, em termos materiais, tem estabilidade. A gente tem que aprender isso. A gente passa uma vida buscando estabilidade material. Isso não existe. A vida pode até conceder para você um tempinho. E você foi lá, economizou, ganhou uma casinha, conseguiu lá a sua casinha. Agora eu tô perfeito. Vem uma doença rara, extremamente cara na família, numa pessoa que você ama de paixão, lá foi a casa, o carro, vai tudo para o embrulho, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a vida ela dá e ela observa, dependendo do que você estiver fazendo. Lembrem do André Luiz? Se o malandro soubesse o tanto que é bom, ia ser bom só de malandragem, tá? Nós estamos subordinados às regras do Evangelho? Vocês acham que sim? Na 919, os Espíritos perguntam que, na verdade, como que a gente vai progredir, né? Como é que se dá o nosso progresso individual? Como é que a gente pode julgar nós mesmos, já que a lei está embutida em nós? E, resumidamente, eles dizem, você só pode julgar uma ação sua como boa ou não, quando você aplica para o outro. Se fosse o outro fazendo com você, ou o outro fazendo, o que você... Se coloque no lugar do outro. O outro está fazendo, você está julgando. E se fosse você no lugar dele? Você está fazendo para o outro. E se o outro fizesse para você? Deus não tem dois pesos e duas medidas. Você é advogado de si mesmo, mas a espiritualidade maior não advoga para você. Ela advoga para todos nós. Então, quando a gente defende o indivíduo que é diferente só porque ele mora dentro das nossas quatro paredes, e a gente critica o outro que mora em outras quatro paredes, o que nós estamos fazendo se não aplicando dois pesos e duas medidas? E a gente, claro, quer se despojar do egoísmo, mas os espíritos dizem que isso está um pouquinho longe, né? Infelizmente, os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão aí sim como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Tá, mas todos vêm à casa espírita sabendo que fora da caridade não tem salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem daqui discorda com essa lei que resume, na verdade, esse primeiro mandamento que resume toda a lei e os profetas? Quem discorda? A gente pode considerar isso como um código?
um código da boa conduta, independente de qualquer religião, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Concordam comigo? E aonde no rodapé das escrituras estava escrito que você só vai amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, se o próximo for do jeito que você quiser, se ele pensar como você acha que ele tem que pensar, se ele se comportar do jeito que você acha certo, se ele tiver o corpo que você acha bonito, se ele pintar o cabelo do jeito que você quer, se ele for bonzinho do jeito que você define. Ou seja, a lei está subordinada a condicionais. Se ele for assim, eu amo como a mim mesmo. Se ele for assado, eu amo que nem a mim mesmo. Não. A diversidade humana existe para nossa reflexão. Portanto, a lei não está subordinada a nós. Ela é maior do que a gente, tá? Nós é que estamos subordinados a essa lei, que ao não cumpri-la, passaremos a vivenciar as condições que outrora condenamos. Então, para concluirmos, diversidade humana, como de qualquer outro elemento da criação, existe para aprendermos que a diferença é necessária para adquirirmos o respeito e o amor, mesmo porque, em estágios elevados de evolução, espíritos não têm forma, cor, sexo, gênero, etnia, diversidade, divergência política, social, cultural, religiosa e etc. Somos, sim, especiais. No mundo que Deus criou, as pessoas não são de jeito nenhum e graças a Deus iguais. Elas são bem diferentes, mas todas são especiais e merecem viver em paz. Muito obrigada.